O julgamento do Bruno Henrique desencadeou mais uma crise entre Palmeiras e Flamengo. É óbvio, é a rivalidade do momento, são os times que estão brigando pelo título brasileiro e pelo título da Libertadores. A Leila Pereira, ela sabe a hora de aparecer e de ganhar uma mídia, né? E com a razão dela. E aí, do outro lado, já vem um posicionamento do Flamengo. A Leila Pereira, indignada com o julgamento do Bruno Henrique, tá? Por quê? Foi pedida a vista, né, do processo. O que isso quer dizer? Que precisa-se de mais tempo para o auditor, né, estudar o caso, rever algumas situações para aí sim dar a sua opinião, o seu voto. A grande polêmica está onde? Que esse caso foi adiado mais uma vez, deve ter a votação já na quinta ou na sexta-feira, e que no primeiro voto o Bruno Henrique ele foi absolvido da punição de 12, 20 dias. Por quê? Porque, de acordo com o relator, o Bruno Henrique ele não teve participação numa manipulação de resultado. E também o Bruno Henrique não teria ganhado dinheiro com isso. Então, no principal artigo que ele estava condenado, ele foi absolvido pelo relator, que é um dos votos. E depois foi suspensa a sessão. Então aí a Leila Pereira se posicionou ali indignada e disse a seguinte frase: eu só espero que o campeonato, que é o mais equilibrado dos últimos anos, não seja decidido fora do campo. Aí, por outro lado, né, a Leila tem a razão dela. Por outro lado, aparece o Flamengo. Né? Já recebi mensagens de várias pessoas grandes dentro do Flamengo falando o seguinte: bom, se a Leila está questionando, né, a demora no processo, foi inclusive mandada tá, uma mensagem para mim, que eu vou ler aqui, de pessoa bem grande, tá, dentro do Flamengo, dizendo o seguinte, que hoje são 33 dias da denúncia feita contra o Vitor Roque. Então, né, segundo a Procuradoria do STJD, o atleta praticou um ato homofóbico ao postar um tigre comendo, né, o animal comendo, né, se alimentando de um veado, depois do jogo contra o São Paulo. Houve a denúncia da Procuradoria do STJD e 3 dias depois, né, ainda não foi julgado. Ou seja, é o Flamengo dizendo, olha, ela está cobrando isso, mas e com relação ao Vitor Roque? E aí, claro, né, levantaram quantos gols o Vitor Roque fez. Nesse período foram 6 gols marcados pelo Vitor Roque. Tem os dois lados e a gente vai debater muito isso aqui. Agora, Mauro, fica aquela questão. A justiça é lenta. Mas está sendo falha com relação ao Bruno Henrique? Porque eu também não sei dizer, não sei se você sabe, se o Piperno sabe, porque eu não vi as provas. Agora... Está no inquérito. É só ler o inquérito, 84 páginas, eu li. Aí, então, por isso que eu te perguntei. Está no inquérito. É público. E você acha que as provas deixam claro que ele faz parte de uma manipulação de resultado? Não. As provas não são de que ele faz parte de uma manipulação de resultados. As provas me parecem muito claras de que ele dialoga com o irmão a respeito de um tema que é proibido para jogador de futebol. Eu já vi jogador, depois que essa bomba estourou aí, há alguns meses, falando, não, mas isso é normal, sempre se falou, vou tomar um cartão. Não pode mais. Antes não tinha site de aposta, hoje tem. Mas aí o problema do site de aposta... O problema do ecossistema do futebol, que depende muito do dinheiro das apostas. Qual é o grande patrocinador que o Flamengo anunciou recentemente? Aposta. Qual é a casa onde uma das casas onde os envolvidos nesse imbróglio fizeram a aposta? Essa casa. Será que o executivo maior lá dessa casa de apostas está achando maneira essa situação? Pô, que legal, porra, né? Os caras que tentando ali saber antecipadamente, os caras tentando saber o irmão, né? Quando ele tomaria o cartão, com o intuito de apostar, outros tomando conhecimento da possível informação privilegiada para apostar
da minha casa, né? Ou seja, eu vou ser enganado, porque o cara já sabe o que vai acontecer. Não é isso? Me parece muito claro. Muito claro. Essa é a questão. O Bruno Henrique, assim, primeiro ponto, você falou e é verdade. Tem muita gente que por clubismo, por ignorância, por estupidez e outras características negativas do ser humano, tentam colocá-lo no patamar daqueles caras da operação lá do ano retrasado. Aqueles caras que estavam envolvidos numa espécie de uma quadrilha, né? E ganhavam dinheiro. Exato, teve depósito, réu confesso, jogador que recebeu dinheiro não conseguiu cumprir o combinado, teve de tudo. Então, é uma outra situação. Qual foi o erro do Bruno Henrique? No momento que o irmão dele pergunta para ele quando que ele ia tomar o cartão, ele responde Santos, e o irmão pergunta quando é o jogo, olha no Google, aí ele fala, tô lembrando aqui de cabeça, tá? Porque as palavras podem ser um pouco diferentes, mas o contexto é esse. Aí ele pergunta, mas é só em outubro, você vai aguentar até lá ficar sem cartão? Ainda tem esse diálogo acontece. Quando o irmão dele pergunta, qual a resposta que o jogador de futebol profissional tem que dar? O jogador, o técnico também, que pode saber esse tipo de coisa, né? Eu acho que xinga um palavrão, manda o cara para aquele lugar e fala, você nunca mais me procure aqui para falar desse assunto. Se você voltar a falar, você vai tomar um bloco no WhatsApp. Você não fala mais comigo. Você quer me complicar? Você quer me comprometer? Isso não é problema teu, cara. Vai cuidar da tua vida, vagabundo. É isso que eu falaria para ele. Quebraria um pau, pode ser irmão, pai. Cara, essa informação, se o técnico falar para o jogador, eu sou o técnico, Piperno é o jogador, Piperno, eu quero que você tome um cartão no sábado, porque o próximo jogo é contra um time fraco, depois vem o time do Bruno, que é um time forte. Então, toma um cartão. Ficou claro agora até com a Arrascaeta, né, Mauro? Pois é. Que ele ia estar na seleção, aí, se o Piperno for muito religioso, ele não pode nem para o padre falar isso aí, porque o padre pode gostar de apostar. Sério, não estou brincando. Vou lá todo domingo me confessar. Não pode. Nem para o padre, para a mulher, para a namorada, para o amigo, para o irmão, para o pai. Isso é informação confidencial. Você tem que ter em contrato, inclusive, com o jogador de futebol. Todas as decisões nesse terreno são informações confidenciais. Cláusula de confidencialidade. Você não pode falar. E o jogador de futebol não tem o direito de ser tolo a ponto de ficar dialogando sobre isso. Ele fala sobre isso, depois tem uma outra situação que ele pergunta para o Bruno, o irmão dele, e aí, dá para tomar um cartão hoje? Uma coisa assim. Não dá, já tenho um. Peraí, que essa resposta que você dê? Ou seja, ele estabelece diálogos proibidos. Não pode. E depois disso tem todo um desdobramento que está no inquérito, numa série de prints de vários diálogos com outros personagens envolvidos sobre apostou, não apostou, deu o cartão, não deu, reclama do juiz que não deu o cartão. Tem um monte de coisa lá dentro. São 84 páginas. Tem muita coisa lá dentro. E aí surge o bloqueio feito pela Casa de Apostas que patrocina o Flamengo por conta de uma suspeita, porque tem empresas como a Sport Radar que monitoram qualquer movimento estranho, diferente. Um grande volume de apostas que o fulano vai tomar cartão, opa, aquilo acende um sinalzinho vermelho na hora. E aí as casas de apostas que contratam o serviço dessa empresa, elas são acionadas, elas ficam sabendo e elas bloqueiam, alegando suspeita de algum tipo de fraude ou coisa parecida. Suspeita. E aí tem toda a conversa deles, o dinheiro não caiu, bloquearam o dinheiro, aí tem senha da mulher, é um forró-bodó sem fim. Está tudo lá no inquérito, que, por sinal, na minha visão, o inquérito, ele não é, assim, isso é um ponto bom para o Bruno Henrique, ele não tem a prova cabal de que ele deu uma informação privilegiada. Não tem assim, eu vou tomar o cartão no dia tal, assim, porque quando ele fala Santos, isso aí é uma coisa que pouca gente não tá comentando. O que ele fala definitivamente, Mauro? Bruno Henrique. Ele responde, Santos, você vai tomar o cartão. Santos, quando vai ser? Olha no Google. Aí o irmão olha, mas é em outubro. A conversa acontece 29 de agosto. Esse ponto é que eu acho muito confuso, que alega-se que ele combinou o cartão. Mas vamos lá, a conversa foi em 29 de agosto. O jogo com o técnico era o Sampaoli. O jogo acontece em outubro, 64 dias depois. O técnico era o Tite. Ele combinou com quem que ia tomar o cartão? Com o Sampaoli ou com o Tite? Isso eu não consegui entender, sério. Não é ironia, não consegui entender. Se ele combinou o cartão, combinou com quem? Ele, quando fala com o irmão, era um técnico. Quando ele vai jogar, é outro técnico. 64 dias. O irmão até fala, vai aguentar ficar até lá se tomar cartão? KKKK. Dá uma risada. Está tudo isso lá. Eu entendo assim, que ele foi colocado no artigo 243A, inicialmente. Aliás, tem uma grande confusão. A gente falando, não, ele está no artigo... Não, ele está no 243A. Ele foi punido no 243A, 12 jogos. Tá? E ontem, a defesa dele tentou absolvê-lo e o relator votou pela inclusão no 119, que só aplica multa, que não tem punição por partidas, né? Suspensão. E aí um dos auditores, que são 9 ao todo, que votam, né? Um dos outros 8, pediu vistas do processo, que é uma coisa normal, que é pedir tempo para estudar o caso. Isso acontece na justiça. Olha, para tudo, cara, isso aqui é complicado, é complexo. O caso do Alan, que já foi julgado, é muito mais simples, é uma expulsão, tal, uma jogada violenta. O caso do Bruno Henrique é complexo, porque a legislação brasileira, ela não prevê
penalidades para casos envolvendo apostas esportivas. Ela é obsoleta. Aí ele pediu. Eu acho até que isso é positivo, porque eles vão fazer essa retomada da sessão na quinta-feira. E com toda a repercussão e tudo, eu acho que os auditores vão ter tempo de pensar na decisão que eles estão tomando. E como disse o Bruno, no que isso vai significar em termos de jurisprudência, dependendo da decisão, e exemplo para outros. Esse é um ponto importante. Eles têm uma missão ali. Os auditores têm uma missão importante, me parece. E eles ganham tempo para pensar. E até estão vendo a repercussão toda essa confusão que está se discutindo. O artigo 119 é um artigo absolutamente genérico, que dá para ser encaixado. Eu, como leigo, entendo que dá para encaixar em qualquer coisa. Ele fala em cumprir ou dificultar o cumprimento de obrigações legais e deliberações dos órgãos esportivos e regulamentos das competições. Isso se encaixa em várias situações. É um artigo que parece que alguém cria para poder jogar qualquer coisa lá dentro, paga a multa de R$100 a R$100.000, acabou, tchau. E você alivia qualquer situação. É o que me parece como leigo. Eu não sou advogado, mas a gente não é burro também. A gente lê, entende, conversa com advogados, inclusive, para tentar entender a situação. Que também tem muito advogado agora na rede social. Não, você não está entendendo? Peraí, desculpa. A gente está entendendo sim, e nós, como cidadãos, temos o direito de discutir o assunto e de ter uma opinião formada. Né? Porque tem uma questão moral também envolvida. Não é só a questão do jurisdiquês. Tem uma questão moral aí envolvida. Deixa bem claro, eu acho que o Bruno Henrique tem que ser punido. E até de servir de lição, né? Ele tem que ser punido. Por quê? No artigo 243A, aí que vem a questão. Atuar de forma contrária à ética esportiva. Isso eu acho que já é contra a ética. Ele ter dialogado minimamente com o irmão sobre isso. Repito, se ele não quiser xingar o irmão, ele tinha que falar, cara, nunca mais toque desse assunto comigo. Ou deixa no vácuo, nem responde. Se na investigação, diante de alguma suspeita, tivessem acesso às conversas e ele refutasse qualquer diálogo nesse sentido, de cara, morria ali mesmo. Pô, o Bruno Henrique brigou com o irmão dele, que deu uma bronca no cara, né? O cara tentou puxar um assunto aqui sobre negócio de aposta e tal, para saber que vai tomar cartão, ele já cortou o barato do cara, né? Atuar de forma contrária à ética esportiva. Eu acho que isso, aí é interpretação. Um advogado pode dizer que sim, outro pode dizer que não. Aí vai ficar aquela discussão de tribunal. Não sei o que vocês pensam. Eu acho que isso não é ético. Ele conversar com o irmão dele sobre um possível cartão amarelo. Não tem nem que conversar. Já falei porque nem para o padre pode falar. Aí vem, com o fim de influenciar o resultado da partida, prova ou equivalente. Ah, isso não influencia. Quando o jogador toma cartão amarelo, qual é a primeira coisa que você fala na transmissão? O narrador fala. Está pendurado com cartão amarelo. Influencia ou não influencia? Um jogador que está com cartão amarelo, ele pode não disputar uma bola com mais vigor, com medo de tomar um segundo cartão. Muitas vezes o técnico tira ele. O técnico sabe. Sim. Claro que influencia. Ah, mas a influência é pequena. Aqui não se está falando do nível de influência. Sim, se influencia ou não. Aí você pode dizer que sim, outro pode dizer que não. É interpretativo. Eu acho que cabe 243, que é onde ele está enquadrado. E os auditores poderão pensar como eu penso e aplicar nele a suspensão de 12 jogos ou aumentar até 24, que é o máximo, que eu acho que é o adequado para o caso dele. Não se compara ao caso daqueles atletas que foram envolvidos no grande escândalo, que tinham participação em esquema de apostas. Tem gente que ele quer réu, confesso. Não, recebi dinheiro, fiz a coisa. É outra história. Agora, ele cometeu um deslize muito grave, que não pode acontecer, não foi só um diálogo, teve pelo menos 2. Aí tem uma outra situação também, que aí nada se prova no inquérito. Eu acho até que isso para mim é uma falha do inquérito, que supõe que uma conversa telefônica entre eles seria sobre esse assunto. Você não tem a gravação, aí eu acho que o inquérito tem que supor nada, ele tem que ter um fato concreto. O inquérito, na minha visão, tem alguns buracos, algumas falhas, ele não é tão contundente. Então não tem uma prova cabal de que o Bruno Henrique deu informação privilegiada, mas ele estabeleceu um diálogo. Aliás, a informação privilegiada no dia 29 de agosto, quando o irmão dele pergunta quando ele vai tomar o terceiro cartão, ou o cartão amarelo, não importa, terceiro ou qualquer cartão, se ele respondesse Botafogo, era a resposta perfeita, que era o jogo seguinte e ele tomou o cartão. Esse cartão contra o Santos, gente, é o cartão da segunda série. Ou seja, não havia como ele prever que estaria pendurado e tomaria cartão combinado na segunda. Não tem como, desculpa, eu não consigo entender. Alguém discorda? Como é que você, em 29 de agosto, sabe que lá, 64 dias depois, em outubro, você vai tomar um cartão amarelo combinado com o seu técnico, sendo que você nem sabia, naquele momento, que o técnico não seria Jorge Sampaoli, mas o Tite? Cara, não tem como. Eu não sei porque ele falou Santos. Não sei porque ele falou Santos. Mas ele falou. E aí dá margem a todas essas interpretações. E depois tomou cartão contra o Santos. E tomou cartão contra o Santos. Já estava pendurado da segunda série. Então, assim, eu acho que é um caso em que fica nessa discussão jurídica. Imagino que o promotor possa, evidentemente, o promotor ter um ponto de vista, a defesa ter outro ponto de vista. Já falei antes e vou repetir aqui, eu acho que o Flamengo não deveria se envolver. E tem uma outra coisa também que está sendo alegada, porque defende a não punição e a própria defesa. Não, o Flamengo diz que ele não foi prejudicado pelo Bruno Henrique, pela decisão dele. Gente, o Flamengo não deveria nem ser ouvido. O
Flamengo é parte envolvida. O Flamengo tem o intuito de que ele seja absolvido para poder jogar. Então, o que o Flamengo fala, eu acho que não deveria ser considerado. Eu, como leigo, não sou advogado, eu entendo que... Como é que eu posso considerar, numa avaliação final, a declaração de um clube que tem interesse na absolvição do atleta porque quer escalar nos jogos importantes que virão, ainda mais com a lesão do titular da posição que ele tem jogado, que é o Pedro. Então, acho que o que o Flamengo fala, desculpa, é meio óbvio. É claro que o Flamengo vai dizer, não foi prejudicado, não, beleza, ó, segue aí, né? É claro, eu quero que o cara seja absolvido para jogar. Então, se eu sou um dos auditores, eu pensaria, peraí, não, isso que o Flamengo fala é meio óbvio, né? O Flamengo é parte interessada, gente. Ou não é parte interessada? É, ele joga no Flamengo. O Flamengo quer que ele seja absolvido. Alguém acha que o Flamengo diria, não, eu me sinto prejudicado. Agora, o Flamengo podia perguntar ao patrocinador se ele se sente prejudicado. Será que o patrocinador se sente prejudicado, acha que é legal, né? O que pensam as casas de aposta sobre esse tipo de situação? E aí, vou lembrar, as casas de aposta hoje são importantíssimas no ecossistema do futebol porque elas botam muito dinheiro. O Flamengo tem um patrocínio magnífico de uma casa de aposta, que foi celebrado com grande festa, inclusive festa na hora errada, né? No dia de jogo sério, empatou com o Grêmio. Fica no oba-oba e empata o jogo. Mas esse é outro capítulo. Essa é uma velha tradição negativa do clube. Mas o que pensa o mercado de apostas? Se você conversar com pessoas do mercado de apostas, os caras estão cuspindo a abelha africana. É lógico, porque isso afeta o negócio deles. Isso pode afetar o futebol. Cara, essa discussão é muito mais longa. Não é só de um jogador ali que pode ser punido. É muito mais complexa. E assim, já está se criando uma narrativa, também já recebi mensagem de pessoas, não, mas o artigo 119, ele não está no 119, ele está no 243A. O relator ontem tentou colocar no 119. Se ele tiver mais 4 dos 8 votos restantes, ele vai, acompanhando o relator, ele vai ser absolvido. Agora, se ele não conseguir 4 votos, agora o que está se passando na cabeça dos relatores? Eles estão com um holofote enorme em cima deles. Todo mundo agora está acompanhando, os nomes deles vão ser divulgados com elogios ou com críticas. Agora, tem muito clubismo, tem muita ignorância, tem gente falando que ele tem que ser preso. Isso é estupidez, isso é uma bobagem, sabe? Ele cometeu um deslize e eu acho que ele tem que pagar por esse erro. Ponto. Mas não dá para ficar tratando o Bruno Henrique como se ele fosse um bandido ou tentando compará-lo a outros jogadores que participaram de situações absolutamente diferentes da dele. Esquema, né? De quadrilha. Exato. Agora, o caso dele é um exemplo. Não pode falar. Eu digo isso porque teve jogador que jogou com ele logo depois que houve todo esse imbróglio falando, não, isso é normal. Não pode mais, gente. Acorda para a vida. Não tinha casa de aposta, agora tem. E elas botam muito dinheiro. Então, se o técnico decidir que o jogador vai tomar... Por exemplo, você falou do Arrascaeta. Ele estava suspenso, ele não jogará contra o Sport, já sabia porque seria convocado. Aí ele puxa a camisa do jogador do Santos, não lembro qual, toma um cartão. Digamos que ele tenha forçado para tomar o cartão. Ele não falou para ninguém. Então, mas qualquer pessoa podia supor. Tudo bem, se você supõe e faz a aposta, você está arriscando. Ninguém te falou que ele vai tomar o cartão. Você está supondo que ele vai tomar o cartão. E a tendência, imagino eu, de um jogador pendurado é que essas odds caiam também. Estou errado? E ainda mais quando vai ter um jogo, né? É lógico que tudo entra no cálculo das odds. A tendência é que elas caiam também. Porque a probabilidade desse atleta tomar o cartão é maior. Ou seja, as casas de aposta também não são bobas, elas sabem também. Se o apostador sabe que o camarada vai ficar fora do próximo jogo por uma convocação, tem 2 amarelos, que a possibilidade de forçar o cartão é grande, o apostador sabe, a casa de aposta também sabe. A tendência é essa odd não ser muito alta também, até para não motivar muita gente a apostar, porque a probabilidade é grande. Que tudo funciona assim na aposta, né? Um time grande e um time pequeno, né? Vitória do time pequeno paga muito mais, porque a probabilidade de vitória do pequeno é muito menor do que a do time grande. Óbvio, um time faz 3-0. Aí você, quanto está pagando para a vitória do outro time? Como o Palmeiras virou para cima do Botafogo? Quem apostou ali quando estava 3-0 no Palmeiras ganhou uma nota, porque a chance era mínima e aconteceu. Então é isso. Quando você aposta porque você imagina que o jogador vai tomar um cartão, você está assumindo o risco de perder aquele dinheiro. Que pode ser que ele não tome o cartão, não conseguiu tomar o cartão. E se o cara se machuca com 2 minutos, não consegue tirar o cartão e sai do jogo? O cara entra em campo, com 2 minutos sofre uma lesão. Ele nem conseguiu forçar o cartão, não deu tempo. Ou ele não conseguiu forçar no primeiro tempo, houve uma situação, aí o técnico distraidamente saca ele no intervalo, quando vai ver, não tomou o cartão, já saquei o cara. Você perdeu o dinheiro. Agora, quando alguém, se um jogador, qualquer jogador, disser para uma pessoa que ele vai tomar o cartão, o sujeito que vai apostar tem a certeza que vai tomar. A não ser que ele não consiga tomar o cartão, mas é informação privilegiada. Isso é grave. No caso do Bruno Henrique, ele não dá essa informação com precisão, não tem essa prova cabal. Mas ele estabelece diálogos que não deveriam acontecer. Esse é o meu entendimento. E diálogo bem suspeito, né, Mauro? Porque depois tem todo o desdobramento. A partir dessa conversa, os outros personagens começam a conversar direto. Assim,
Tá lá no inquérito. Quem tiver paciência, 84 pagininhas. Muito bem ilustradas, por Eu vou até ler aqui, né, o print, porque aí eu concordo com o Mauro e depois eu quero perguntar pro Mauro também ainda sobre essa questionamento do Flamengo. Já que a Leila falou da lentidão num caso, por que ela não fala na lentidão do caso do Vitor Roque? Que são casos totalmente diferentes. Então, até para evitar, né, idiotas que sempre... Mas são idiotas que escutam a gente, então eu sinto que a galera sabe que a gente tem credibilidade para falar. Falar, clubista, não tá falando. Vamos lá, o Mauro acabou de falar que é a favor da punição. Eu já falei várias vezes que eu sou a favor da punição do Bruno Henrique. Eu sou a favor da punição do Bruno Henrique. Agora, sobre lentidão da justiça, eu acho que todos os casos, e não só no esporte, em tudo, são lentos. E aí sim, se a Leila reclamou da lentidão, tem a lentidão também do caso do Vitor Roque? Tem. Agora, é óbvio que o Bruno Henrique tem que ser punido pelo que aconteceu, gente. Porque eu considero que possa ter sido um ato antiético. Então, já que você não pode, né, provar, não, realmente foi antiético. Ele estava no esquema, ele quis ajudar, que ele ganhou dinheiro, ele não ganhou. Isso já foi comprovado, o que deixa bem diferente dos outros casos. Agora, olha a conversa, antes da gente ir para um break rapidinho eu passar para o Piperno, é assim: ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro? Aí o Bruno Henrique responde, sim. Aí vem, quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga pra nós, hein? KKKKK. Aí ele bota, contra o Santos. Aí vem a resposta, daqui quantas semanas? Eu vou até mandar, tá, esse print pra nossa produção, que eu não sei se vai dar pra ver direito. Então eu te mando aqui pra depois do break na rádio. Que aí ele manda, quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga pra nós, hein? Aí o Bruno Henrique responde, contra o Santos. Vem a resposta, daqui quantas semanas? Olha aí no Google. Aí vem, 29 de outubro. Será que você aguenta ficar até lá sem cartão? KKKKK. Aí ele responde, não vou reclamar, só se eu entrar forte em alguém. E aí a última resposta pra mim, que tá aqui nesse print, é que ela deixa a entender que pode ter sim alguma coisa, e aí eu sou a favor da punição. Que aí manda, boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Como assim? Tá bom, você vai levar o cartão? Boa, já vou guardar o dinheiro, investimento com sucesso. Então, me desculpa a defesa do Bruno Henrique, o Bruno Henrique é um diálogo muito suspeito, pô. E tem que ser punido, pra mim tem que ser punido pelo que pode ser do futuro. Todo mundo vai começar a usar o caso do Bruno Henrique como uma muleta. Opa, calma aí, o Bruno Henrique não foi punido? Por que esse jogador vai ser? Então, tem que ser punido. Então, olha só, para muito idiota que acha que tem clubismo, vai ter clubismo aqui sim. Quando for pra zoar, quando for pra eu ficar puto que o Flamengo perde, que eu sei que a galera gosta. Eu não faço questão só de ser um jornalista aqui não, já falei isso várias vezes. Aqui pra mim também é entretenimento, e tem vários outros aqui que fazem só jornalismo e que são fodas também. Agora, aí é meu caráter. Falar que eu sou clubista num caso como esse ou qualquer outro da mesa, a gente tá dando a opinião aqui. Só que quando se fala em lentidão, quando a Leila aparece pra falar em lentidão, e aí também eu tenho coragem pra falar, ela tem que falar também da lentidão do Vitor Roque, que é o que muita gente no Flamengo já vem questionando agora. Ué, tem lentidão em um, tem lentidão no outro. O caso do Bruno Henrique é mais sério. Pode ser. A punição tem que ser maior. Mas a do Vitor Roque também tem que ter a punição, que varia de 5 a 10 jogos. E tá lá, a denúncia foi feita há 33 dias e ainda não foi julgado. Então, quando tem a comparação, eu acho que tem justificativa sim. A comparação da reclamação da Leila com a lentidão dos 2 casos. Agora, eu falar que o Bruno Henrique não tem que ser punido, como alguns já disseram na internet que eu falei, nunca falei. Nunca. E desafio quem disse a mostrar. Porque eu sempre falo aqui o que eu digo, as besteiras que eu falo. Então, é claro que o Bruno Henrique tem que ser punido por esse discurso que eu li aqui.
E a Leila disse o seguinte: um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. É aí que tá o questionamento do Flamengo, tá? Mas ela tá falando de quem? Do Vitor Roque ou do Bruno Henrique? É isso. Mas é aí que tá a questão, porque ela fala... Sério, a pergunta é séria. Nesse caso, ela tá falando do Bruno Henrique. Não, mas não se encaixa também pro Vitor Roque? Sim. Então. E é exatamente isso. Calma aí, gente. Eu vou ler. Até essa frase que você leu se encaixa pros dois. Sim, é isso. Eu vou ler tudo o que ela falou. Porque aí tá a reclamação do Flamengo, aí eu vou ouvir o Mauro, vou ouvir depois o Piperno também. Porque, ela diz assim: um atleta é condenado por uma infração grave. Eu acho que um é condenado, né? O Vitor Roque foi condenado. Foi condenado. Foi denunciado. Não, foi denunciado. E outra coisa, o Bruno Henrique não foi condenado. Foi condenado em primeira instância. Sim, né? mas vai ter recurso, não acabou. Ele pode ser absolvido. E por que existe efeito suspensivo? Para que justamente, se houver um erro na primeira instância, o cara for absolvido, você não cumpriu a pena, que já passou. Você não volta mais no tempo para pagar. É por isso que existe efeito suspensivo. Aliás, o Dudu, em 2015, ficou meses. Mauro, só deixa eu ler o que ela falou. De 180 dias, mudou para 6 dias. Eu só quero dizer o seguinte: todos os clubes aproveitam o efeito suspensivo. O Palmeiras já aproveitou, o Flamengo já aproveitou, o Corinthians, o Bahia, o efeito suspensivo todo mundo usa. É um VAR da lei. Todo mundo usa isso. Então, assim, porque tá parecendo que é uma coisa inédita. Não é, gente. Não tô aqui defendendo ninguém, não. Só não, sim, mas... É tudo igual, é tudo igual. Eu vou até anotar ponto a ponto. Pode botar na tela que eu vou querer escutar o Mauro e depois o Piperno, porque é aí que tá gerando o questionamento. Que aí a Leila diz: um atleta é condenado por uma infração grave e joga normalmente por 2 meses, inclusive fazendo gols e decidindo jogos. Aí, quando finalmente é marcado um novo julgamento, vota-se pela absolvição deste atleta e a sessão é adiada. Enquanto isso, Alan, que era réu primário, pegou 2 partidas de suspensão por um lance de jogo e depois teve a punição ratificada pelo tribunal em pouco mais de 15 dias. E tudo isso acontece em uma semana decisiva, quando já teríamos vários desfalques por conta da data FIFA. Não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. Bom, aí vamos lá. A Leila Pereira fala isso. E aí o Flamengo, Mauro, traz a situação. O Flamengo nem trouxe ainda, mas muita gente lá de dentro já me mandou. Que o Vitor Roque foi denunciado há 33 dias, né? Por uma imagem, se a gente tivesse imagem, a gente pode mostrar também. Há 33 dias, por uma postagem com conteúdo homofóbico. E ele não foi julgado, tá? Não foi julgado ainda pelo STJD. Ou seja, também um processo lento. E nesse período, assim como a Leila disse que o Bruno Henrique já participou de gols, fez gols, o Vitor Roque fez 6 gols. Fez 6 gols pelo Palmeiras. Então, essa é a foto. Gente, é um tigre se alimentando de um veado, né? Quem diz que isso aí não tem teor homofóbico, que tem. Óbvio. Porque o São Paulo é chamado de Bambi. E isso foi depois da vitória do Palmeiras, né? O Vitor Roque é chamado de Tigre, contra o São Paulo, que é chamado de Bambi. Agora, e ainda tinha Morumbis na localização. Mas tudo bem, vamos lá. Aí é que eu pergunto, Mauro, porque a Leila ela fala, mas ele tá jogando. Sobre a lentidão, eu acho que ela não pode reclamar. E aí ela diz, no final, ela diz, não queremos ser beneficiados, mas não aceitamos ser prejudicados. A Leila não falou isso depois daquele pênalti escandaloso não marcado para o São Paulo. E ela foi beneficiada. Então, por que ela não falou isso? Porque é isso que eu falo, tem muita hipocrisia em todos os casos. E aí eu sei que o palmeirense vai ficar chateado, assim como o flamenguista ficou chateado, que eu disse que o Bruno Henrique tem que ser suspenso, mas foda-se. Eu vou até usar uma palavra grosseira mesmo, porque a gente tem que falar o que a gente pensa aqui. Senão não tem graça o programa, senão sai mesmo do programa. Se for para escutar só o que você quer escutar, não vai ser aqui. Pô, a Leila Pereira, tem o vídeo da Leila Pereira depois daquele pênalti escandaloso não marcado pro São Paulo, ela vibrando no camarote de uma forma até irônica, debochada, que ela diz, nós somos diferentes, sabe por quê? Porque o nosso time, ele não desiste, o nosso time, ele busca a vitória até o final, zoando o São Paulo, que naquela situação foi
porque falaram que era diferente com o Palmeiras, a arbitragem. O São Paulo foi muito prejudicado naquele jogo. Então, se ela diz que ela não quer ser beneficiada, nem prejudicada, gente, falou agora. E depois, até recupera esse vídeo também, eu vou mandar para a produção esse vídeo, para mostrar como a Leila Pereira reagiu depois daquele pênalti escandaloso. É isso que eu digo. É muita indignação no momento e pouca na outra. Agora, Mauro César Pereira, tem razão o Flamengo em lembrar que o Vitor Roque também está 33 dias denunciado por uma postagem homofóbica e também continua jogando e sendo até mais decisivo do que o Bruno Henrique? Cara, sei lá, eu acho que nós estamos diante de um assunto muito sério. Eu não tenho muito o que falar sobre troca de farpa de cartola nesse contexto, não. Eles são todos iguais, ficam aí reclamam quando lhes convém. O dirigente geralmente se finge de morto quando o time é beneficiado. É normal. Eu acho que o presidente do Palmeiras ela é uma dirigente como qualquer outra. A diferença é que ela é mulher, todos são homens em sua maioria, mas todos agem da mesma maneira. Não vejo diferença, não. Tudo igual. Mas você acha que a comparação faz sentido dos dois casos? Dá para se comparar também pela lentidão, não pela gravidade do caso? Não, estamos discutindo o conteúdo. A gravidade. A lentidão é uma característica do tribunal. O Piquerez também está esperando para ser julgado da expulsão no jogo contra o Flamengo. O Gustavo Gomes também foi denunciado ao tribunal pelas declarações que deu em entrevistas após aquela partida. Também não foram até hoje julgados. Tem 3 jogadores do Palmeiras esperando nessa fila do STJD. Vitor Roque, Piquerez e Gustavo Gomes. E tinha o Alan também esperando o julgamento do efeito suspensivo. E quinta-feira vai se definir a situação do Bruno Henrique. Então nós estamos discutindo antes do veredito final. Quinta-feira a gente vai saber se vão absolvê-lo ou se ele vai ser punido. Simples assim. Então as pessoas estão... Tem gente dando chilique. Cara, não tem uma definição ainda. Não tem a definição ainda. Eu acho que a pedida de vistas do processo, no contexto, eu achei positivo para o futebol. Porque deu tempo, está dando tempo para que os 8 auditores que não votaram repensem e vejam a repercussão do caso, tenham noção do tamanho dessa discussão. Que ela é importante, não é porque o Bruno Henrique, não é porque o presidente do Palmeiras reclama, porque o Flamengo manda nota, não é por isso, não. É porque o futebol brasileiro hoje depende muito do dinheiro das casas de apostas. E dependendo da decisão tomada, não sabemos o que esse mercado vai fazer. Essa é a minha tese. Se eu sou um executivo de uma casa de apostas que despeja milhões de reais em clubes de futebol, na mídia, patrocinando campeonatos, etc., e de repente um jogador participa de um diálogo como esse e nada acontece, eu vou repensar a minha estratégia. Eu vou repensar meus planos para o Brasil, eu vou repensar tudo. É lógico, gente. Não é? É uma coisa meio evidente. Então tem mais coisa em jogo. Tem mais coisa em jogo. E o que eu estou defendendo é o seguinte: tem caso de aposta, então tem que ser tudo feito corretamente. Todo mundo que se beneficia disso tem que saber quais são as regras do jogo. O jogador de futebol no Brasil se beneficia disso. O gordo salário de um jogador de time grande, em parte, é pago com dinheiro de casa de aposta. Porque elas patrocinam um clube. Em parte não, quase todo é pago hoje em dia, né? Uma boa parte. Porque o dinheiro que entra no clube para pagar o salário vem da onde? O sócio torcedor, direito de televisão, venda de jogador, babá, casa de aposta. O faturamento do Flamengo hoje é maior com os patrocínios, o principal deles é uma casa de aposta, do que com o direito de transmissão do brasileiro. Então é importante ter uma discussão mais ampla aí, que está passando à margem. Eu vejo dessa forma. E acho que, como vimos ali, ele não poderia ter... Os clubes de futebol, o Flamengo já teve isso, vários outros já tiveram. Eles fazem palestras para os jogadores explicando o que não pode fazer com relação à questão das apostas. Gente, tem um noticiário. O jogador não pode ser alienado também assim. Peraí, o cara não pode ganhar 1, 2, 3 milhões e ser um alienado. Teve o caso do Tonali lá na Inglaterra. Ele foi punido por 1 ano na época, né? Porque ele apostava na vitória do time dele quando ele atuava pelo Milan. Mas, coitado, ele apostava na vitória do time dele. Ele entra para vencer. Não pode. O caso do Paquetá, que nada foi provado, ele foi inocentado. Mas veja o forró bodó que foi. A história do Paquetá, quanto tempo isso se esticou? Uma ameaça de encerramento da carreira do jogador, inclusive jogador da Premier League, da seleção brasileira, jogador importante, famoso. Então, o jogador acha que pode ficar conversando com o irmão? Não pode, gente. O Bruno Henrique é absolvido lá, paga 100 mil de multa. Aí eu sou um jogador de um time pequeno. Eu ganho 2 mil, 3 mil reais por mês.
Um cara chega para mim e fala o seguinte, olha, quando você for tomar o cartão, a gente vai entrar em contato com você pelo WhatsApp e você vai entrar em contato o Jorge. O Jorge vai mandar uma mensagem para você e você só responde sim, não. Ah, beleza. Aí o Jorge manda a mensagem, eu falo, sou jogador. E aí, amarelinho domingo? Aí eu mando um joinha para ele assim. Eu não falei nada, só mandei um joinha, só cumprimentei. Eu só cumprimentei. Não, só cumprimentei. O joinha é só, e aí, beleza? Beleza. Entendeu? Não dá uma discussão? Dá uma discussão. Você vai suspender esse cara, acabar com a carreira dele? Não, paga uma multa para ele aqui e tal, tudo bem. O cara ganha 2 mil, 3 mil reais por mês, se o cara chegar com qualquer 5, 4, 3 mil, o salário dele, o cara já vai balançar. Porque o jogador que ganha pouco, ele pode estar numa situação financeira ruim, não é que ele seja desonesto que ele ganha pouco. Ele é mais vulnerável ao assédio de alguém que chega e oferece um dinheiro fácil, entre aspas. É óbvio isso. Então, todo o futebol fica envolvido. Estou citando time pequeno, pode ser um time grande também. No caso do jogador de time pequeno, é até mais perigoso, porque o cara pode pensar, não tem nada a perder, eu ganho pouco. Ainda mais no Brasil, onde os jogadores ficam sem contrato quando acaba o Campeonato Carioca, nem emprego tem, milhares deles. Aí um cara chega ali, o cara está num sufoco, sem dinheiro, de repente endividado, oferece o dinheiro para o cara tomar um cartão. Como é que a gente vai se comunicar? Cara, tem 1000 maneiras de você fazer esse tipo de comunicação e usar a jurisprudência. Não, o jogador respondeu o irmão, o jogador aqui só faz um joinha. Cara... O risco disso aí é jurisprudência. Exato. Mesmo. Isso aqui não... Você cria uma jurisprudência, vale para qualquer um. Lógico que vai valer. Então qualquer um pode fazer. Imagina, por exemplo, o goleiro do Fortaleza cometeu esse erro incrível no final de semana. Ninguém, óbvio que não estou insinuando nada, enfim, pelo amor de Deus, me entenda. Mas vamos imaginar que amanhã depois alguém descobre um diálogo inocente dele, enfim, conversando, brincando lá com o irmão. Aí, alguém fala, mas espera lá, existe aquele diálogo e olha só a falha do cara. Você conecta uma coisa na outra. Como é que você vai explicar que o cara... agiu de boa fé naquele diálogo, estava brincando, se no final de semana ele cometeu um erro como aquele. Então, é óbvio que você vai lançando muito mais suspeitas sobre esse ecossistema todo e você vai somando uma coisa com a outra. E onde é que isso vai parar? Porque, veja, a bolada é muito grande, são muitos recursos, os 20 times que jogam Série A, todos Série B, todo mundo tem hoje esse tipo de patrocínio. Só que aí você vai acumulando também uma série de jurisprudência. Então,